tempo o Espírito Santo vem me incomodando tremendamente para eu compartilhar aqui o que o Senhor Deus tem me ensinado por meio de angústia, sofrimento, tudo isso relacionado à vida no campo. Nunca antes, desde que o Senhor Deus me concedeu esse ministério, nunca antes eu havia recebido tantas mensagens de pessoas beirando o desespero pelo fato de não conseguirem ir para o campo, estarem vendendo as suas propriedades já, tentando vender suas propriedades já há algum tempo, pessoas que não podem sair porque um ente querido está enfermo, precisa cuidar desse ente querido, não tem outra pessoa, e vários, porque o cônjuge não quer ir para o campo, porque existe julgo desigual no casamento em que ou a esposa ou o marido entende a brevidade do tempo, entende as necessidades espirituais da família, de sair da cidade e ir para o campo, mas o outro cônjuge, ou a esposa ou o marido, não querem. E são tantas angústias e tantos sofrimentos, e que muitas pessoas chegam a se perguntar: será que o Senhor Deus não está me vendo? Será que eu vou ficar aqui na cidade, vou ser abandonado por Deus aqui na cidade para eu morrer? Então, diante de todas essas colocações, o meu coração realmente se condoeu e me trouxe, eu comecei a me fazer vários questionamentos. Vários questionamentos. Eu estou gravando esse vídeo aqui sem nenhum roteiro, nada. Não estou lendo, não estou adaptando, não estou seguindo absolutamente nada. Aqui é de coração para coração, meus irmãos. E eu vou falar do meu testemunho pessoal, de uma pessoa de uma família, a minha família, que mudou para o campo em 2019, mas que está há 4 anos. Há 4 anos, um pouco mais de 4 anos, longe do campo. Nós temos a propriedade, nós temos o campo, a roça, mas nós não podemos, por 4 anos, estar nela. Então eu vou compartilhar isso aqui com vocês. E eu deixo também aqui um apelo a todos aqueles que pregam sobre a vida no campo. Faça isso com compaixão e misericórdia. Não faça isso querendo likes, querendo que o seu vídeo viralize, usando as informações, muitas vezes sensacionalistas, que existem por aí. Vá para o campo agora. Deixe tudo. Abandone tudo. Vá para o campo. Eu cheguei ao ponto de ouvir de uma pessoa um relato de uma pessoa que disse assim: fulana, tem uma pessoa minha que disse, conhecida minha, que se nós não estivermos no campo, todos os que não estiverem no campo vão morrer. Como assim? Né? Então nós vamos analisar a situação de uma pessoa, eu e minha família, que ouviu o chamado, foi para o campo, obedeceu, mas que, pelas circunstâncias da vida, até hoje está na cidade. Entende? Aqui, esse ambiente que vocês me veem gravando, aqui é a casa dos meus pais, não é a nossa casa. Meus pais moram aqui na cidade, a cidadezinha do interior de São Paulo, e nós moramos a 1 hora daqui, na montanha, terreno difícil de chegar, fim de linha, é lá que nós moramos. Nossa casa é lá.
Não sei se um dia você vai ter oportunidade de conhecer nosso lar, mas nós moramos numa casinha muito simples e apenas 2 quartos. E o banheiro é fora de casa, mas é a nossa casa, é o nosso aconchego, é o nosso lugar de paz. É o lugar, queridos, creiam, no campo, por mais humilde que seja a sua casa, a sua propriedade, no campo nós temos comunhão totalmente diferenciada com o Senhor do que quando estamos aqui na cidade. É totalmente diferente. É uma bênção grandiosa. O Senhor Deus, o Deus a quem nós servimos, um Deus de muito amor, Ele sabia o que nós precisávamos. Mas eu e minha família estamos na cidade há pouco mais de 4 anos. Tivemos que sair da nossa casa. Queridos, o que eu tenho aprendido é que nas circunstâncias da vida, tudo o que acontece conosco, tudo, 100%, há um propósito. Nós nos colocamos a serviço do Senhor. Eu, meu marido, nós nos colocamos a serviço do Senhor. E desde que o Senhor Deus nos fez o chamado, quando Ele nos deu a mensagem da verdadeira educação e que Ele chamou a mim e o meu esposo para nós educarmos o nosso filho caçula no lar, tirarmos ele do sistema educacional jesuíta e educarmos ele em casa, ao mesmo tempo Ele nos deu a mensagem de vida no campo. Em 2017, o Senhor Deus nos deu a oportunidade de comprarmos essa propriedade. Eu não vou contar aqui os detalhes, porque não é o foco, mas o Senhor nos mostrou claramente, como resposta de oração, qual era a propriedade e se nós deveríamos adquiri-la. E 2017 eu ainda era professora da Universidade Federal do meu estado. Meu esposo ainda estava na ativa, 2016, como militar. E em 2017, o Senhor Deus, de forma miraculosa, permitiu que ele fosse para a reserva. Isso permitiu que meu esposo viajasse. Enquanto eu estava com meu filho em casa trabalhando, permitiu que o meu esposo viajasse para conhecer a propriedade. E eu digo a vocês, meu esposo é um homem muito corajoso, porque eu disse, se eu fosse uma mulher sozinha, eu não moraria neste local. Nós só estamos lá porque meu esposo teve a coragem e fomos. Estamos lá. Então, depois de 2017, nós ainda ficamos 2 anos ainda na cidade, que era o tempo que eu tinha que completar meu tempo de serviço, até eu pedir a minha exoneração. Em 2019 nós nos mudamos. Em fevereiro de 2019. Passamos 2019, veio a pandemia em 2020. Em 2021, o nosso filho mais velho contrai Covid. Ele estava estudando no NASP, em Capão Redondo, em São Paulo. Meu esposo vai lá, pega meu filho. A médica, nossa amiga médica, deu todas as orientações para que o Márcio não tivesse contato com o vírus. Janelas abertas. O Mateus, a questão da oxigenação, ela é bem fragilizada, não é? Então, o Mateus não poderia ficar 3 horas sentado. Então, ele tinha que, a cada meia hora, o Márcio tinha que parar o carro e o Mateus tinha que fazer uma caminhada ao redor do carro, assim, nas proximidades, para poder oxigenar. E assim foi. Eu estava na casa eu estou relatando o que nos tirou, tudo o que nos tirou da cidade. Começou aí em 2021. Viemos para a cidade para tratamento do nosso filho. O Mateus ele foi então internado aqui na Santa Casa e chegou um momento que a diretora da Santa Casa nos chamou e disse assim: vocês precisam tirar
o filho de vocês daqui, porque nós já fizemos tudo por ele. Não há mais nada que nós possamos fazer. O Vale do Paraíba, que é onde a gente mora, a região de São Paulo, o Vale do Paraíba todos os hospitais estavam lotados. Não havia vaga. A Santa Casa pesquisou em todos. Quando ela disse isso à diretora, eu entrei em oração e comecei a entrar no meu grupo, nos meus grupos. E um deles é o Ezequiel 33, que completa esse ano 10 anos de existência. E comecei a pedir oração pelo meu filho, explicando essa situação que eu expliquei agora. Uma enfermeira querida, irmã da fé, ela foi acionada na cidade vizinha. Ela trabalhava no hospital aqui no Vale do Paraíba. E ela começou a pesquisar para nós. E encontrou em Pindamonhangaba um hospital. Meu filho foi para lá, meu esposo foi acompanhando a ambulância. E lá eles tinham um protocolo de tratamento correto. Depois de 4 dias, meu filho recebeu alta. Quando meu filho recebe alta e chega em casa, o meu esposo começa com os sintomas de Covid. Nós não estávamos na casa com ele. Eu e meu filho mais novo é asmático. Nós fomos para a casa da minha sogra, aqui em Cunha. E eles são idosos, então eu não podia adoecer, porque eles precisavam de mim. Tanto os idosos, quanto o meu filho mais novo, que na época tinha 17 anos. E meu esposo começa com os sintomas. Realmente foi muito duro para ele, a questão da falta de ar. E a Covid atacou ele de uma forma terrível na cabeça. Dores terríveis, que nenhum remédio passava. Os mais fortes não faziam a dor passar. A médica disse: você vai ter que suportar. E vai passar, mas você vai ter que suportar. O tempo passou. Meu filho melhorou. Meu esposo, graças a Deus, também. Ficaram algumas sequelas no marido. E ficaram algumas sequelas no filho. Mas estão, no geral, muito bem. Essa foi uma das coisas que nos tirou do sítio. Então, logo nós estávamos voltando para o sítio, meu esposo primeiro foi de moto lá para ver como estavam as coisas, tinha material de construção, porque como é na montanha, a estrada é difícil, nem toda casa de material de construção quer levar os materiais para lá. Aí meu esposo combinou, foi lá para receber os materiais na moto. No caminho ele cai na moto, barranco abaixo. Ele quebra a perna e ele fratura a coluna. Uma fissura em uma das vértebras. Ele consegue, mesmo assim, chegar com muito sacrifício para receber os materiais de construção. Chega lá, ele pede ajuda das pessoas lá do caminhão, coloca a moto na carroceria e ele pega uma carona para voltar para a cidade. Perna quebrada. E a coluna, qual é a recomendação? Repouso por 90 dias, no mínimo. Ficamos longe do nosso sítio. E você pode perguntar, não tinha ninguém para ajudar vocês a cuidar do sítio enquanto... Não temos, nós somos fim de linha, os nossos vizinhos são distantes e cada um tem a sua vida. E não tínhamos na época ninguém de confiança para dar a chave do sítio, para cuidar das coisas e tudo mais. Não tinha ninguém. Quando nós passou essa fase, o meu esposo ele tem uma doença degenerativa na coluna. Humanamente falando, não tem cura. Ele já havia feito uma cirurgia em 2009, melhorou bastante, mas a doença ela é degenerativa, ela começou a avançar novamente. E os movimentos do meu esposo começaram a ficar extremamente restritos. E se você mora na roça, você sabe que tudo no sítio é peso e esforço.
é abaixar, é levantar, é carregar peso, né? E nossa propriedade, ela tem uma característica, ela é toda morrenta, né? Então, cheia de morros. Então, meu esposo começou a ficar com os movimentos restritos e nós precisamos vir para a cidade. Em 2022, em janeiro de 2022, a minha irmã desenvolveu uma doença no cérebro em decorrência de 2 doses da vacina. E essa doença, ela evoluiu de tal forma que meus pais, que são idosos, sempre fomos só nós 4. Sempre apenas nós 4. Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Não tínhamos parente nenhum em Belém, porque a parentela do meu pai e da minha mãe é toda maranhense. Meus pais são maranhenses. Mas eu e minha irmã fomos nascidas em Belém. Então não tínhamos ninguém. Então meu pai entrou em contato e disse: minha filha, tua irmã tá mal, tá ruim. Nós precisamos de ajuda. E eu fui para Belém. E deixei aqui o meu marido, que também estava com outro problema de saúde em decorrência de uma cirurgia do esôfago que ele fez em 2017, dos furinhos na barriga, né? Um deles não havia fechado e nós não sabíamos disso. E algo na barriga do meu esposo começou a crescer, fazer tipo uma lombada. Meu esposo fez os exames e viu que o intestino estava passando por aquele furinho que não havia fechado. Então o médico disse que ele precisava de uma cirurgia para colocar tudo no lugar, colocar uma tela. E a minha irmã foi piorando em Belém e ele aqui com meu filho aqui. O mais velho estava no UNASP. Meu esposo passou por uma cirurgia aqui e eu não estava aqui para cuidar dele. Porque eu estava lá cuidando da minha irmã e dos meus pais, que não tinham estrutura emocional nenhuma para poder resolver as coisas da minha irmã e das filhas dela, que a mais velha na época tinha 20, a mais nova tinha 17, a do meio 17 e a mais nova 16. E a filha neta de 7 anos. Então, nós fomos separados pelas circunstâncias. E eu fiquei 4 meses longe da minha família até o falecimento da minha irmã em junho, no dia 7 de junho. Depois que a minha irmã faleceu, 2 semanas depois eu voltei para casa. Meu esposo ainda estava se recuperando da cirurgia. E nós não pudemos voltar para o sítio. Por todas essas circunstâncias. E o tempo passou. Outras coisas que eu não vou mencionar aconteceram com a nossa família, que nos impediram de voltar para o sítio. E quando no ano de 2025, para encurtar, em setembro nós somos missionários, professores missionários, damos aula na Escola de Cristo, no Espírito Santo. E quando nós voltamos de lá, já estávamos com as nossas coisas todas arrumadas para ir para o sítio. Numa segunda-feira, 6 de outubro, toca o telefone do meu esposo, era o padrasto dele, disse: Márcio, a tua mãe foi atropelada. E caiu como uma bomba em nós. Como assim? Porque aqui a cidade é extremamente pacata. E nós fomos, meu esposo foi lá, ela estava na Santa Casa. Minha sogra sofreu muito. Ela teve fratura na bacia, 77 anos. Fratura na bacia. Os 2 joelhos dela foram arrebentados. Todos 2. Ela teve uma fratura na coluna em uma das vértebras.
e ela teve hemorragia devido ao baque. Ela bateu a cabeça muito forte, ela teve uma hemorragia. Minha sogra foi para a UTI por conta da hemorragia. Depois de 2 dias, nós orando, a hemorragia, ela regrediu, sumiu. Ela desce para o quarto e vai para a cirurgia. Quando ela vai para a cirurgia para operar os 2 joelhos, nós ficamos lá, indo na cidade vizinha, cuidando dela. E isso estava exatamente, foi muito próximo, no mesmo mês, no dia 17, não, no dia, eu esqueci o dia do congresso que nós fizemos aqui em Cunha. Ela chegou na quarta-feira, na mesma semana, o fim de semana seguinte, era o final de semana do congresso. E meu esposo ficou sozinho para cuidar da minha sogra, enquanto nós estávamos envolvidos. Eu, meus 2 filhos, estávamos envolvidos com o evento do congresso aqui, que foi uma bênção. Uma bênção. O médico falou que a minha sogra não poderia colocar os pés no chão por no mínimo 3 meses. Isso caiu como uma bomba para nós. Porque nós já vínhamos anos tentando voltar para o sítio e não conseguíamos nunca voltar. O nosso filho mais novo chegou a cogitar, a dizer assim, será que é vontade de Deus? Olha a fé. Será que é vontade de Deus que nós voltemos? Será que este é o sítio, é a propriedade que Deus quer que nós tenhamos? Será que estes não são os sinais de Deus dizendo que não é para voltar para este local? E nós sempre dissemos para ele, filho, se este não é o local, o Senhor vai mostrar claramente. Agora, se este é o local, no tempo certo nós vamos voltar. Mas eu chorei muito, eu sofri muito. O Márcio também. Porque, queridos, quando a gente mora no local que é o ideal de Deus para nós, e nós somos obrigados a viver na cidade, a vida na cidade, ela é totalmente artificial. E a nossa comunhão aqui, ela existe porque nós amamos a Jesus, mas não é a mesma coisa. Nós sentimos falta da paz. Aqui tem a vizinhança dos meus pais, música alta, nas horas do sábado. Às vezes eu estou dando estudo bíblico aqui na sala dos meus pais e a música está tocando terrível ali do lado. Mas até isso o Senhor Deus nos confortou. E Ele nos ensinou que nós precisávamos orar de forma misericordiosa por essas pessoas. Mas não foi fácil. E não está sendo fácil ainda, porque nós ainda não voltamos. Minha sogra já está melhor. Não anda sozinha, mas ela anda com a bengala, com o andador. Já tem mais segurança e vai voltar agora no final do mês para a casa dela. E nós estamos voltando para a nossa casa, para a honra e glória do Senhor. Agora, o que eu queria compartilhar com você também, que está assistindo esse vídeo. Tudo que nós tínhamos plantado, nós perdemos. Tudo. Mas existe uma promessa do Senhor. É isso que eu quero que você lembre. Não permita que o inimigo sussurre nos seus ouvidos que o seu tempo que você está na cidade é um tempo perdido e que você está ficando para trás. Quem anda com Deus, quem tem o Senhor por Deus, nunca vai ficar para trás. Porque Ele é um Deus de amor. Ele deu tudo, Ele deu o céu por nós. Então Ele não vai te deixar para trás jamais. Esse é o primeiro ponto. Não esqueça isso. Segundo ponto, lembre das promessas de Deus. Enquanto nós estávamos na cidade, aqui, foi exatamente o tempo em que este ministério mais cresceu. Porque eu decidi que, junto com o Espírito Santo, que nós não íamos parar.
neste ministério. E este ministério começou a crescer. Não é grande, mas cresceu. Este ministério tem alcance, tem alcançado vidas, tem transformado vidas, tem ajudado famílias, casais, adolescentes, entende? Então, nunca é tempo perdido. Nunca o tempo é perdido, nunca é vão, porque Deus pode todas as coisas. Então, meus queridos, agora nós estamos tentando voltar para casa de novo. Deus sabe. Hoje nós vamos passar, que eu estou gravando esse vídeo aqui, olha, está amanhecendo, não é para cá, madrugada. Então agora já está amanhecendo. E daqui a pouco nós vamos para o sítio, porque nós vamos trabalhar lá. Ele está em reforma. Vamos fazer temos projetos para desenvolver no dia de hoje. Vamos e voltamos, porque minha sogra ainda está aqui, ainda precisa de auxílio. Mas, ao olhar para trás e ver tudo o que nós passamos, eu vejo o Senhor, como o Senhor conduziu de forma grandiosa tudo. Nesse período, eu e meu esposo, nós percebemos coisas em nós que nós não havíamos percebido antes e que precisavam da direção justa e sábia do Espírito Santo. Nós tivemos vivências com nossos filhos e nossos filhos tiveram as vivências deles também. Que de outra forma nós não perceberíamos, não veríamos e não teríamos como apresentar diante de Deus. Mas diante disso, de tudo isso que eu estou relatando aqui para vocês, o que é que eu gostaria de ressaltar? Quando você assistir a um vídeo que fale para mudar para o campo e a mensagem ela é essa, sim, ela é correta. Mas se você perceber que a pessoa ela não está falando com misericórdia, mas está falando de forma legalista, como se fosse a única forma de salvação, não assista. Não assista. Isso vai prejudicar você, o seu emocional. E o inimigo vai usar isso para te causar dor e sofrimento. A mensagem ela é correta e ela precisa sim ser pregada. Mas ela precisa ser pregada sob o prisma correto. Com o amor de Deus. Com uma mensagem sim de que ainda há esperança. E de que Deus não deixa ninguém para trás. Agora eu tenho algo também para compartilhar com você. Para as pessoas que dizem que quem não está no campo vai morrer, vai se perder. Não é verdade, não creia nisso. Esse Deus que essa pessoa está pregando não é o Deus que eu conheço. Não é o Deus que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é. Esse é Lúcifer, é Satanás. Um Deus cruel. Que diz assim, se você não obedecer, você está perdido. Esse é Satanás. Então, cuidado a quem você dá ouvidos. Cuidado a quem você empresta os seus ouvidos para ouvir. Caminhe com Cristo. Conheça, essa é a sua enquanto você está na cidade, a sua principal missão é conhecer o seu Deus, conhecer a Jesus Cristo, o seu Salvador. Você precisa conhecer, a tal ponto em que você não vai nunca mais duvidar de que Ele vai lhe tirar da cidade no tempo certo. Agora também, se Ele não lhe tirar da cidade, creia que você vai ficar aí com uma missão. A missão de ajudar os da hora undécima a receberem a verdadeira mensagem.
Haverá mártires. Haverá mártires. Mas todos os mártires terão no seu coração o desejo ardente de estar no campo, muito embora eles entendam que Deus os designou para estar na cidade, para levar a última, derradeiríssima mensagem de misericórdia aos da hora undécima, que precisam decidir antes que a graça acabe. Entende? Isso sim está correto. E para nós finalizarmos, eu queria compartilhar alguns versículos bíblicos com você. Pegue a sua Bíblia. Eu vou pegar a minha aqui. Esses versos bíblicos, anote-os. Assista esse vídeo e eu já peço a você. Deixa o seu like. Esse canal não é monetizado, tá? Mas deixa o seu like, escreva um comentário, nem que seja só um amém. Ou por mais que você não goste, escreva ali que você não gostou. Por quê? Queridos, a tecnologia tem os seus artifícios. O YouTube tem os seus artifícios. Com comentários. Quanto mais comentários houver, quanto mais likes houver, quanto mais tempo você passar assistindo até o fim, então o algoritmo vai entender que é uma mensagem relevante e vai disparar, vai sugerir para outras pessoas essa mensagem. E eu não ganho financeiramente absolutamente nada com isso. Porque o meu chamado não foi para isso. Não aqui neste canal. Entende? Os versos que nós vamos ler agora são para você guardar no seu coração. Anote-os. Tenha-os marcado na sua Bíblia. Vamos primeiro para Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Eclesiastes 3, 1. Para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. É por isso que nós não podemos nos desesperar, porque o Senhor está olhando para você. Ele conhece o desejo do seu coração, ele conhece a sua dor, a sua angústia, a urgência. Mas ele também sabe que você precisa de algumas coisas que você também não está enxergando, assim como nós não enxergávamos. E precisamos ficar aqui na cidade para entender. Sabe que algumas pessoas, irmãos nossos, da verdade presente, sabe que eles chegavam para a gente e diziam assim: vocês não estão no sítio? Muitos que sabiam da nossa situação chegaram: vocês ainda estão na cidade? Sabe? E eles não tinham ideia de quanta dor eles nos causavam. Mas nós compreendíamos as limitações deles. Mas há um tempo, queridos, um tempo para tudo. Há um tempo para tudo, todo propósito debaixo do céu. Salmos 37, verso 7, vamos lá? Salmos 37, verso 7. Ouça bem essa palavra. Descansa no Senhor e, eu até circulei na minha Bíblia, espera pacientemente por Ele. Descansa no Senhor e espera pacientemente por Ele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que faz com que os artifícios aconteçam. Descansa no Senhor e espera pacientemente nele. Queridos, isso daqui chama-se esperança. Você sabe o que é esperança? Descansar no Senhor e esperar pacientemente nele? Esperança é a mistura de fé e paciência. Isso é esperança. Não perca a sua esperança. Fé e paciência. Descansando no Senhor. Entende?
Seja o que você esteja vivendo agora, seja a tribulação que você esteja passando, descanse no Senhor e espere nele. Tudo vai passar e tudo vai se resolver. Vamos para Salmos 31, 24. Sede de boa coragem. O alento do Senhor. Sede de boa coragem, e ele fortalecerá o vosso coração. Todos vós que, olha a palavra-chave, esperais. Circula aí na sua Bíblia. Todos vós que esperais no Senhor. Então, queridos, sede de coragem, de boa vontade. Não desanime, não é? Vamos agora para Salmos 119. Salmos 119, verso 81. 119, 81 nos diz assim: Minha alma desfalece pela tua salvação, mas eu espero. Circula, espero. Espero aonde? Na tua palavra, queridos. Aqui estão as promessas de Deus. Aqui está a nossa salvaguarda, a nossa esperança, a nossa fortaleza. Essa é a voz audível de Deus. Não permita que ninguém, sendo usado pelo inimigo, venha a arrancar do seu coração a esperança. Que o que é a esperança? É a mistura de fé e paciência. Os dois juntos. Vamos agora para o livro de Romanos. Temos só mais 3 versículos. Romanos, capítulo 8. Eu amo o livro de Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Diz assim: E você conhece esse verso. E sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Você acha mesmo que o Senhor Deus está deixando você na cidade para o seu sofrimento e não para a sua salvação? Você acha que Ele está permitindo que você ainda esteja aí para que você queime na cidade? Então, há um propósito, queridos. Sempre haverá. Mas todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos agora para Filipenses 4. Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com que? Ação de graça, ou seja, com um coração grato. Sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Meus queridos, o que é que o Senhor está nos dizendo aqui? Que com o coração agradecido, por meio da oração e da súplica, não estejam ansiosos. E depois que nós vivermos isso, fizermos disso uma prática diária, o que é que vai acontecer como consequência? O verso 7 responde. E a paz de Deus, paz, não é a paz dos homens, é a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Através de quem? De Cristo Jesus. Porque Cristo habitará em nós. Queridos, quando Cristo habita em nós, nós aceitamos o jugo dele. Nós aceitamos, nós não nos conformamos, é diferente, mas nós aceitamos. Senhor, estou aqui na cidade, então eu farei o meu melhor aqui, não somente pelo Senhor, não somente pela salvação da minha alma, mas para a salvação de quantas almas o Senhor me der. Faça, enquanto você está na cidade, faça da sua estada na cidade uma bênção, seja uma bênção na vida de todas as pessoas.
seja uma bênção. E o último verso, vamos para o Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículo. Vamos ler do 28 ao 31. Então, se Deus assim, é Jesus falando, se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vestirá a vós, ó pequena fé. E não busqueis o que comer ou o que beber, nem sejais de mente duvidosa. Porque todas estas coisas as nações do mundo buscam, mas vosso Pai sabe que necessitais dessas coisas. Ele sabe que você necessita ir para o campo. Ele sabe que você não está aonde você gostaria de estar. Ele sabe que você gostaria de obedecer ao seu chamado. Mas antes do chamado para o campo, há um chamado na cidade. Verso 31, e a gente finaliza aqui. Mas antes, onde você está, buscai o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro é o reino, aonde você está. E a palavra diz: o reino de Deus, o reino de Cristo está em vós. O que quer dizer isso? Quer dizer que enquanto você está na cidade, enquanto você não está no campo, você precisa permitir que a sua vida não seja mais a sua vida, mas seja a vida de Cristo Jesus. Porque de nada adianta nós estarmos no campo, queridos, se a nossa vida, se nós não percebemos os erros da nossa vida, os erros do nosso caráter. O campo não é o remédio para essa percepção. O campo apenas facilita algumas coisas em termos de caráter. Mas onde nós estivermos, nós precisamos clamar ao Senhor que Ele nos mostre quem nós realmente somos. Então, meus queridos, eu precisava compartilhar isso com vocês para que vocês vejam que o desejo do nosso coração é obedecer ao Senhor neste chamado de vida no campo. Mas o campo, enquanto ele não vem, ele precisa estar sendo vivido já na cidade. Enquanto você não está lá, tome algumas decisões para lhe preparar para estar. Primeiro, foi o que nós fizemos. Nós decidimos que nós não íamos várias vezes mais no mercado ou no supermercado, na cidade. Nós íamos de vez em quando, passamos aí uma vez na semana. E depois que estávamos acostumados com apenas uma vez na semana no mercado, acabou a coisa em casa. A gente vai viver com o que tem, até a data do supermercado. Depois nós passamos a 15 em 15 dias. Por quê? Porque nós sabíamos que a nossa propriedade fica a 1 hora da cidade. E é muito combustível. Não dá para estar sustentando isso. Então nós tínhamos que fazer o cálculo certinho dos mantimentos, e essa parte fica comigo. Essa é a minha atribuição. Fazer o cálculo dos mantimentos para durarem 15 dias, até que a gente fosse na cidade novamente. Então, nós começamos, o meu esposo construiu com o meu filho mais novo, no interior do Maranhão a gente chama, na verdade, não. No interior do Maranhão eles têm muito isso, que nós víamos quando a gente ia para lá, e passamos a pesquisar na internet e víamos que não era só no interior do Maranhão que todo mundo fazia, tipo uma horta suspensa. Então, o meu esposo construiu, nós começamos a plantar em casa, no quintal, na cidade. No quintal, passamos a plantar. Então,
nós começamos a fazer algumas mudanças. Faça isso também. Comece a plantar, nem que seja em vasos. Plante, faça cursos de agricultura, se prepare. E você vai ver que em breve, no tempo de Deus, você vai ter a bênção que você espera. Mas sem desespero, sem mensagem sensacionalista, pressionando você e tirando a sua paz. Então, a mensagem de vida no campo, ela é correta, ela é necessária e ela é sim uma necessidade urgente. Porém, o Senhor Deus, Ele é que conduz a nossa vida. Nós só precisamos de uma coisa, uma decisão que seja tomada. A partir do momento que a decisão é tomada, comece a orar, dar os passos necessários, comece a visitar. Vá visitar ministérios, voluntarie-se se você ainda é funcionário, trabalha remunerado, nas suas férias. Passe a ter férias em ministérios como voluntário. Passe a visitar famílias que já moram no campo, para ter a experiência do campo com aquelas famílias, ajudando na propriedade delas, porque quando você ajuda na propriedade, nós fizemos isso. Quando você ajuda, você está aprendendo. Você está fazendo um curso sem ter que pagar por esse curso. Entende? Então, dê esses passos. O Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. E Ele jamais vai te abandonar. Mesmo na cidade, seja o principal de tudo. Seja uma bênção para a causa de Cristo. Honre a Cristo na cidade, primeiramente na sua família e depois para todas as pessoas com quem você tiver contato. E o Senhor vai te guardar e Ele vai te responder no tempo certo. Que a paz do Senhor, aquela paz que nós lemos, que excede todo entendimento, seja contigo. Marcou os versos bíblicos? Então marque, anote, registre, deixe na sua visão e leia-os diariamente. São promessas de Deus. E as promessas de Deus não falham jamais. Que Jesus te guarde, te sustente. Que Jesus seja o teu amigo verdadeiro e que a sua fé seja inabalável. Que Deus te abençoe.